Ouça agora uma poderosa reflexão para a edificação da sua vida conjugal, com o pastor Rafael dos Santos. E eu quero falar agora sobre 4 palavrinhas, não é, que elas fazem parte da vida conjugal de alguns. As 4 não necessariamente têm que fazer parte da vida conjugal de todos, mas pro bem ou pro mal, essas 4 palavras têm feito parte da vida conjugal de todas as pessoas. Posso dizer que uma delas tem que fazer parte, pelo menos uma delas aqui tem que fazer parte da vida conjugal, né? Do que eu estou falando, pastor? Eu estou falando da sexualidade, da sensualidade, do erotismo e da pornografia. Vivemos dias em que falar de sexualidade ainda é um tabu, mas na vida conjugal, seja do cristão ou não, isso se faz presente, não é? Porque na verdade não existe uma vida conjugal sadia sem o sexo, não é? Então existe o quê? A sexualidade. E o que é a sexualidade, pastor? O que seria esse termo sexualidade? Para que serve isso? Todo mundo tem essa sexualidade? A sexualidade, segundo o dicionário, é o conjunto, né, de caracteres especiais, externos ou internos, determinados pelo sexo do indivíduo. Eu entendi, como é que eu falo? Ai, Jesus, eu defini aqui agora a sexualidade como o quê? Como uma tendência natural, não é, que o ser humano tem ao prazer sexual. Isso para mim é sexualidade. Tendência natural ao prazer sexual, porque nós fomos criados com um aparelho, não é? As partes genitais estão aí para provar isso, que é voltado a quê? A prática sexual. Então, querendo ou não, a sexualidade, ela é inerente ao ser humano. Então isso aqui está presente, não é? Nós não somos assexuados, somos animais sexuais, racionais, claro, mas temos essa disponibilidade sexual porque isso está na nossa natureza. E às vezes as pessoas agem como se isso fosse um bicho de 7 cabeças. Porém, além da sexualidade, existe a sensualidade. A sensualidade. E como é que eu vejo a sensualidade? Não é? A sensualidade, ela, querendo ou não, ela pode contribuir para a sexualidade sadia. Porque é bom quando há no casamento um certo toque de sensualidade. Mas o problema é que quando a gente fala de sensual ou de sensualidade, hoje essa questão está muito externada, não é? A sensualidade hoje, ela é muito externada, né? A sensualidade que às vezes se manifesta pelo uso de um determinado tipo de roupa, né? Seria algo que poderia acontecer, que deveria acontecer dentro do casamento, onde a mulher se apresentaria de uma forma mais sensual, não é? No objetivo de conquistar seu esposo, não é? Ou o marido também se apresentar de uma forma sensual para sua esposa. Isso deveria ser algo dentro do casamento. E o que é ser sensual, ou o que é sensualidade? É propriedade daquilo que é sensual, não é? Aqui, ó, um charme particular de quem tem um modo próprio de agir que provoca o interesse de outra pessoa. Então a sensualidade seria isso, né? Um charme particular que a pessoa usa para quê? Para provocar o interesse da outra pessoa. No caso aqui o marido, no caso aqui a esposa. E isso aqui se aplica muito bem ao que estamos falando, porque infelizmente as pessoas usam esse charme particular não para provocar o interesse do marido ou da esposa. Muita gente usa a sensualidade para provocar o interesse de pessoas fora do casamento. E é isso que uma mulher faz quando ela vai para a rua com um determinado tipo de roupa, que acaba chamando a atenção de outros homens. Não é? E às vezes eu converso muito com a minha esposa sobre essa questão. A mulher, ela sai com o marido, não é, usando uma roupa sensual. Aquilo expõe o seu esposo, ou não? Aquilo expõe, não é que não estou sendo moralista, não, tá bom? Mas é um zelo que a mulher deveria ter.
não é? Uma mulher casada sair para a rua com um short, não é? Mostrando certas partes do seu corpo, enfatizando, dando muito, apresentando os detalhes do seu corpo, não é? De forma que outros homens também vão ver e vão ser, de alguma maneira, vão se sentir também atraídos, vão ser chamados à atenção, não é? É uma coisa esquisita, não é? Que deveria ser evitada. Então a sensualidade, ela faz bem na vida conjugal, dentro do casamento. Porque ela serve para quê? Para provocar o interesse do seu esposo, para provocar o interesse da sua esposa. Então eu diria que dentro do casamento a sexualidade, aliás, a sensualidade, ela ajuda, não é? A manifestação da sexualidade. Então pode haver que há uma parceria entre a sensualidade e a sexualidade. A outra palavra que nos surgiu aqui é o erotismo. E o que é, pastor? Erotismo. Erotismo, o que seria isso? É necessário que haja no relacionamento, no casamento, o erotismo? O erotismo surge aqui no dicionário como uma tendência a experimentar a excitação sexual mais prontamente que a média das pessoas. Então vamos falar que seria uma vontade sexual um pouco mais acentuada, né? Então a pessoa ela tem uma libido um pouco mais acentuada do que a média das pessoas, não é? É necessário, pastor, haver erotismo? Eu creio que no casamento já seria suficiente, não é? A sexualidade, que é natural do ser humano, mais a sensualidade dentro do casamento, isso já ajudaria. Agora, o erotismo, aí já se assemelharia, de certa forma, a um desejo um pouquinho mais elevado, né? E isso aqui vamos dizer que nem todo mundo tem esse toque, nesse nível, né? A pessoa tem uma excitação sexual um pouco mais elevada, né, do que a média das pessoas. Tem uma outra tradução aqui que é interessante. Ó, o erotismo é uma qualidade que causa sentimentos sexuais, bem como uma contemplação filosófica sobre a estética do desejo sexual, não é? E essa qualidade pode ser encontrada em qualquer forma de arte. Aí já falam de uma coisa mais artística também, né? E as pessoas acabam procurando. E tem gente que tenta dar um toque erótico na sua relação, fazendo uso, não é, de alguns apetrechos eróticos para poder apimentar a relação. Aí vai caber ao casal se isso vai ser de fato necessário, não é? A incrementação de alguns valores eróticos à sua relação, não é? Ao seu casamento. Pastor, acredito que isso ajuda, apimenta a relação. Aí vai depender muito, essa questão do erotismo vai depender muito da conversa, do diálogo aberto, né? Do marido com a esposa, da esposa com o marido. Mas se houver ali uma concordância dos dois, né, de uso, né, de algum apetrecho erótico para poder apimentar a relação, dentro das conformidades da moralidade e da saúde também conjugal, não é? Creio que não vai haver nenhum problema, uma certa dose de erotismo, desde que haja a concordância do casal, né? E a outra palavra que a gente cogitou aqui chamar, que eu creio que essa deve estar totalmente de fora do casamento, da vida conjugal, é a pornografia, porque não há necessidade de pornografia para prática de uma sexualidade sadia. Você pode incrementar a sensualidade, como já falamos, não é? Havendo a concordância, uma certa dose de erotismo, mas sem apelar à pornografia. Você pode sim ter uma vida conjugal sadia com teu esposo, não é? Com a tua esposa, sem a necessidade, né, de você chegar ao extremo da necessidade da pornografia, né? Acredito que já não seja necessário, porque a pornografia envolve muitas outras questões que, na maioria das vezes, não contribui, né, para o bem da vida conjugal. São várias questões que aparecem aí quando a questão é pornografia, e é bom que você mantenha longe do seu casamento a prática pornográfica ou o uso, né, de coisas relacionadas à pornografia. Creio que isso vai ser fundamental para que você tenha aí uma vida conjugal, uma prática sexual sadia de fato, que seja satisfatória tanto para você, quanto para o seu esposo, quanto para a sua esposa, ok? SOS Vida Conjugal.